Salve turma, beleza? Mais um tutorial aqui pela Dual Pixel falando de Photoshop, né? O tema do momento aqui é o Generative Fill. E é interessante, né, essa possibilidade, né, de ter dentro do Photoshop esse recurso combinando as funcionalidades de camada, né, de uma edição não destrutiva e também o pensamento de não só, né, você ter o recurso para criar uma imagem, mas para combinar com uma imagem já existente. Por exemplo, aqui, né, eu fui adicionando elementos, né, como uma mudança de sorriso, você vai criando seleções, né, na imagem e em cima dessa seleção você faz uma solicitação pelo Generative Fill, aqui no caso é bem bacana porque ele guarda, né, ele cria essa camada específica aqui e ele guarda o prompt, né, que foi usado. Aqui eu fiz a seleção, quando eu ativei a seleção, aí ele muda, né? Mas sem a seleção ativada, na camada aqui eu tenho como, né, isso é salvo, né, no formato PSD, então você tem como escolher, né, uma das opções geradas e fica esse histórico, né, aqui tanto o cabelo. E se você não está com Photoshop ou se a versão beta aqui, que você tem que ter no Creative Cloud e instalar o beta, porque não foi lançado ainda oficialmente, há a possibilidade de utilizar também no Firefly de modo online, só que a questão aqui é que ele já é mais destrutivo. Você realmente precisa adicionar uma seleção, né? E aqui você vai incluir o prompt, né? Como se fosse ali o mesmo que eu usei, né? O style, rock, ele deve dar resultados semelhantes, só que daqui, né, você não tem os mesmos recursos, né, que está ali editando direto no Photoshop. Agora aguardar. Então resultados, né, não tão semelhantes assim, acho que vai também da qualidade ali da seleção que eu apliquei. E eu percebo que no online, tá vendo, ele dá uma diferença, né, de granularidade, essa parte mais granulada, de textura, fica um pouco mais desfocado. Então, fica essa dica, eu acho que o acabamento, né, essa questão de perder um pouco o grão da imagem, né, é algo que também, se você olhar em detalhe, isso acontece aqui no Photoshop também. Mas nada que você possa aplicar um filtro depois e fazer algum retoque também. Então, esse trabalho de camadas é sempre interessante. Então, por exemplo, eu parti de uma imagem aqui que ela não tem esse espaço todo. A dica é, você pode dar o Ctrl Command A, selecionar toda a área, né, que você com o crop expandiu, muda aqui com a tecla M, né, muda para a ferramenta de seleção geométrica, aperta o Alt ou Option e você tira a área principal. É importante deixar um refile, porque é essa informação que a inteligência, né, artificial vai usar e ela vai gerar esse trabalho aqui, né? Então eu tenho também aqui algumas opções, né, que ela criou. Vamos ver. Eu já deixei pronto até para facilitar. Então algumas variações. Esse aqui ficou bem interessante. Eu ainda fiz uma outra seleção só, né, do assunto e finalizei mudando totalmente o contexto, né, levando para um cenário totalmente diferente aqui. Então é essa flexibilidade, né, que te dá de criar coisas inéditas e combinar com imagens que já existem. Óbvio, está em beta ainda, se você olhar detalhes, tem espaço com certeza para melhorar no retoque, mas o fato de já estar numa camada, de estar uma edição não destrutiva, já é bem interessante. Ações também, como eu vejo, de limpeza, de você remover uma informação, porque diferente do Content Aware, né, das ferramentas até então que dependiam essencialmente da informação original da imagem, agora ela cria, né, áreas que aí consegue, se você for num contexto, imagina, né, ter que limpar essa imagem toda. Aqui deu um resultado bem interessante que você pode aplicar, né, uma coisa no primeiro plano. Então, para essa questão de limpeza, expandir, tá bem interessante mesmo. E uma coisa que é legal também é que você pode criar uma imagem do zero. Aí eu vou deixar até uma dica aqui de um site, por exemplo. Esse site aqui
porque ele facilita, né, te dá uma orientação visual na produção do prompt, né? Prompt, né? Engenharia de prompt é uma profissão que até 6 meses não existia, agora o que tem de informação e até treinamento, curso sobre isso. Aqui você pode ir montando, né, uma linha de prompt. Aqui eu fiz um exemplo, por exemplo, aqui no estilo, peguei um estilo aqui, né, de egípcio, aqui num formato de book, tinha aqui a book cover, e aqui você pode adicionar um texto, como assim um tema, digital publication, enfim. Copiei esse prompt e aí eu levei lá para o Photoshop, né? Criei aqui e ele deu esse resultado, tá vendo? A partir desse prompt, que aí ele gerou essas 3 imagens bem inicial, assim, né? Mas em comparação, né? Ainda mais quando você compara com outras ferramentas, não precisa nem ser o Midjourney ou algo assim que já está mais consolidado. Essa Lexica.art, né? Ela tem uma estrutura também do Stable Diffusion, que é o mesmo do Midjourney, então o mesmo prompt, né, deu esse resultado aqui, né? Ele já consegue gerar muito mais detalhes e uma estrutura. Então o Photoshop está chegando, ele tem um caminho pela frente, mas o resultado que ele dá dessa criação, né, combinada na imagem é sem dúvida muito poderoso, né, da gente partir de um elemento, né, de uma imagem totalmente básica para um contexto totalmente diferente, né? Então, espero que tenha curtido. Deixe aí um comentário e siga aí a Adobe Pixel para mais tutoriais sobre Adobe InDesign e publicação digital. Forte abraço, até o próximo tutorial.